E este, não tendo com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher, seus filhos, com tudo quanto tinha, fossem vendidos, para que se lhe pagasse a dívida. A mesma coisa. Nossa vida, pela dívida que a gente tinha, no caso, para quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, nós estávamos todos, nós e toda a nossa família, atada a quem? Ao inimigo de nossas almas. Amém? E então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso, tenha paciência comigo, e tudo te pagarei. Assim como eu e você, quando chegamos diante do nosso Rei Jesus, a gente se prostra diante dele, pede perdão, né? Pede que ele tenha piedade de nós, e assim ele faz. Nós chegamos diante do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, e as nossas dívidas são perdoadas, porque Jesus as pagou, não é? Nós estamos fazendo uma pincelada assim, rapidinho. Então, o que esse Senhor fez? No 27. O Senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou a dívida. O que é perdoar a dívida? É soltá-lo, é liberá-lo. Porque a dívida, o que ela faz com a gente? Ela prende a gente, ela aprisiona a gente. A dívida, ela nos acorrenta. E o perdão, ele liberta, ele solta, ele nos deixa livres. Amém? Então, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários hoje corresponde a $300. Olha a diferença. Lá em cima, o que o rei manda chamar e vender ele e a família inteira, devia 10.000 talentos, que equivale hoje a $4 bilhões em prata. Amém? Agora, ele recebe o perdão do Senhor e é livre, liberado. Assim que ele sai da presença do rei, ele encontra um conservo dele, amém? Que devia a ele apenas 100 denários, lançando mão dele, sufocando, dizendo: o que é lançando mão dele? Ele pegou o grugumilo do bicho aqui pela garganta, ó, sufocando ele, e disse: vocês estão seguindo comigo? Paga-me o que me deves. E o seu conservo fez a mesma coisa que ele, olha aqui, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: tenha paciência comigo, e eu te pagarei isso tudo. 100 denários é $300. E aquele que estava cobrando daquele cara $300, tinha acabado de receber o perdão de 10.000 talentos, que equivale hoje a $4 bilhões. Olha a proporção. Ele, porém, não quis. Antes foi e o encerrou na prisão, até que pagasse toda a dívida. E ali, obviamente, ele preso, como é que ele ia pagar? E ali ele ficava encerrado até o resto da vida, porque não tinha como pagar. Preso, como é que você vai pagar? Vendo, pois, isso, os seus conservos, o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. E aí chegaram diante do rei, diante do Senhor, e contaram o que aquele que o rei tanto perdoou fez logo a seguir com aquele que pouco devia, né? E aí ele diz: servo malvado, toda aquela dívida te perdoei, porque me suplicasse. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? Isso lembra muita gente, né? Isso lembra muito eu e você. E indignado, o seu senhor o entregou aos tormentos, até que pagasse tudo o que devia.
E aí ele termina aqui, bem incisivamente: assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes em vossos corações, cada um a seu irmão, as suas ofensas. O perdão vem de um coração verdadeiro. O perdão vem de um coração rendido ao Senhor. Esta passagem aqui em Mateus 18, 23 a 35, é quase que a última e mais importante palavra que Deus nos traz, através de Jesus, para lidar com o pecado nosso. Na comunidade dos discípulos ele assim fez e hoje assim faz aqui conosco. Amém? Que é tratar em nós o perdão. Isso é uma coisa seríssima. Nós vivemos no meio de duas prestações de contas. Mas antes de eu começar, eu vou fazer uma pergunta. Existe alguém no meio de nós que não tem Jesus como Senhor e Salvador? No meio de nós todos já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Todos? Não tem nenhum que não tenha. Amém? Então o negócio é sério conosco aqui. Vamos apertar. Nós estávamos como? Antes de encontrar com Jesus, mortos no pecado. Amém? Que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos mortos, endividados. Nós devíamos muito alto. Nossa dívida era muito alta. E a gente jamais poderia pagar isso a Deus. Nós jamais poderíamos satisfazer a justiça de Deus. Por isso Jesus Cristo veio, se fez verbo, se fez carne e habitou no meio de nós e pagou o que homem nenhum seria capaz de pagar. Amém? Por causa de Jesus, a nossa dívida foi perdoada. A mesma coisa aconteceu nessa história. Aquele servo foi perdoado. O rei assim fez. Assim também somos nós. Vamos seguir comigo. Então, a gente vai ter uma segunda prestação de conta. Porque Jesus pagou a primeira dívida. Tudo que eu e você, até o momento que nós encontramos com Jesus, devíamos, Jesus no sacrifício da cruz pagou por nós. Amém? Então ele pegou todo o nosso pecado até aquele momento e jogou aonde? No abismo do esquecimento. Amém? Cancelou toda a nossa dívida. Ele pagou os 10.000 talentos nossos para o nosso Senhor Deus. Amém? Só que aí começa uma outra parte. Começa a tua vida com Deus. Como que ele termina? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes os vossos corações. Você vai ser preso novamente, vai ter que prestar conta do que foi julgado no abismo e no que você tem feito depois de ter recebido de Deus o perdão total. Essa vai ser a segunda prestação de conta do crente. A gente esquece disso. Jesus perdoou tudo que a gente fez até o primeiro encontro com Ele. Dali para lá, Ele nos ofereceu amor, nos ofereceu o Espírito Santo de Deus, nos ofereceu a palavra para que nós fôssemos purificados, lavados, remidos e redimidos. Amém? E aí, a partir desse momento, se Ele pagou as minhas dívidas, se Jesus pagou a minha dívida, quem passou a ser o meu Senhor? Jesus. E o Senhor? Todo servo de um Senhor, ele tem que obedecer. Ele tem que andar nos caminhos do... Se o nosso Deus é um Deus de perdão, como é que o servo desse Deus tem que ser?
Quero ouvir. Tem que perdoar também. Tem que perdoar também. Tudo na nossa vida, a partir do momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, depende de como nós perdoamos aqueles que a gente encontra pelo caminho. Amém? A primeira prestação, toda prestação de contas, né? Toda a nossa dívida foi cancelada por Jesus. Ele lança no abismo do esquecimento e ele nunca mais lembra dela. Se você permanecer com ele. Olha só como é que a coisa vai ficando redondinha. Se eu permaneço com o meu Rei, com o meu Senhor Jesus, caminhando pelo caminho que Ele se fez, permitindo a verdade dele ser gerada em mim, que é a verdade da palavra, e se eu permito que a vida dele seja gerada em mim, então o que eu vou fazer? Eu vou amar como Ele ama, eu vou perdoar como Ele perdoa, eu vou ser misericordiosa como Ele é, eu vou ser piedosa como Ele é, eu vou ser justa e verdadeira como Ele é, eu vou me encher de compaixão, eu vou ser uma pessoa honesta, amém? Porque assim é o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas as pessoas lá fora e as pessoas aqui de dentro vão cometer enganos, vão tomar decisões erradas, vão tomar atitudes erradas. E aí como eu vou me comportar? Eu que já fui perdoada de uma dívida impagável, como é que eu vou proceder com aqueles que eu encontrar pelo caminho? Eu vou ser rancorosa? Eu vou maldizer? Eu vou ser dura? Como foi este homem? Com o irmão que devia ele? Nós fomos perdoados, não esqueça disso, de uma dívida que ninguém poderia pagar. E se a gente não perdoa, eu não disse que tem a segunda prestação de conta? Aquilo que foi julgado lá no abismo do esquecimento, na segunda prestação de conta ela volta. Como, missionário? Vamos lá em Mateus 7, 21 e 23. Abre aí comigo. Mateus 7, volta para trás um pouquinho. 21 e 23. Mateus 7, 21 e 23 nos diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Preste atenção nisso, vou ler de novo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de meu Pai que está nos céus que a gente acabou de ler em Mateus 18? Que assim como nós perdoamos, ou melhor, assim como nós fomos perdoados pelo Pai, a dívida total, a dívida impagável, assim eu tenho que perdoar os que me devem. Amém? Olha só no 22. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? O dia da segunda prestação de conta. Quando você encontrou com Jesus, o que você teve que fazer? Arrepender dos teus pecados e pedir a Ele o perdão. Você não conhecia Jesus, mas no momento que você recebe todo o perdão de Jesus, você passa a andar com Ele, você passa a conhecer Ele, conhecer a palavra dEle, conhecer os caminhos dEle, e o que Ele espera de nós.
e durante esse tempo você não cumpre o que Ele determinou para mim e para você, você já não é mais inocente, você já não vai ser mais pego de surpresa. E aqui acontece o que está aqui no 22. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? E assim sucessivamente. Senhor, eu não cantei na igreja. Senhor, eu não peguei na igreja. Senhor, no ciclo de oração eu fiz isso. Senhor, eu não perdoei o meu marido. Mas aí depois eu joguei na cara dele. Senhor, eu não aceitei minha mulher de volta, mas depois eu esculhambei ela. Não é assim. E não é na sua medida, não é do teu jeito, não é a tua conveniência, nem a minha. É a de Deus. Amém? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Vocês já pararam para pensar nisso? O crente se vangloria, nós crentes nos vangloriamos do perdão que nós temos na cruz do Calvário. E temos que nos glorificar por isso, nos sentir muito importante e amada, porque verdadeiramente, ali na cruz, Jesus foi a expressão máxima do amor de Deus por mim e por você. Mas e aí, acabou ali? O arroz com feijão de todos os dias, o frigir dos ovos, como é que vai ser? Meu relacionamento com minha esposa, com meu marido, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, no meu trabalho, com meu patrão, vai ser de qualquer jeito? Não vamos ser ingênuos, irmãos. Nós vamos ter aquele dia, o dia da segunda prestação de conta. O que você fez com o seu perdão? O que você fez com a vida que Jesus te ofereceu? E você ficou com um pé na vida e um pé na morte, um pé em Deus e um pé no diabo, um pé no céu e outro pé no mundo. Esse não entra, gente. Esse é o que Apocalipse diz: morno, ser vomitado. É melhor que você caísse direto na lama e furdunçasse todo, porque em cima do muro você não vai ser encontrado por Deus. E mais uma vez tem as parábolas das virgens para a gente recordar. Eram todas virgens, estão entendendo? Eram todas noivas. 5 buscava viver o perdão, o amor, a comunhão com o Senhor. Estavam sempre buscando, sempre se enchendo de Deus, sempre se alimentando em Deus, sempre cumprindo e obedecendo os mandamentos e os princípios de Deus, porque queriam ter comunhão com o Senhor. Agora 5 não tinha azeite na botija, não tinha folga, não tinha experiência, comunhão de vida, devia mais do que, começou a fazer outra acumulação de dívidas. Isso é seríssimo, essa passagem é seríssima. É seríssima. Vamos em Mateus 5, 43, 48. Foi o que a gente leu hoje, a respeito da lei do amor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas Jesus disse, e hoje nós meditamos sobre isso, lá em Canafisto. Olha o 44, em Mateus 5, 44, olha o que o Senhor nos diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos aborrecem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz o seu sol se levantar pelos maus e os bons, e a chuva descer sobre os justos e os injustos. Então, irmãos, se eu não amar e se eu não perdoar, eu não posso ser chamado filho de Deus.
Se eu quero ser filho de Deus, se eu quero ter comunhão com Ele e manter a minha salvação, eu preciso cumprir o que a palavra de Deus diz. Então eu tenho que amar o meu inimigo. Então eu tenho que bendizer aquele que me maldiz, me persegue, me calunia. E eu tenho que fazer o bem àqueles que me aborrecem. Sabe aquele irmão lixa 12, grossa? Eu tenho que amar ele. Eu tenho que bendizer ele. E eu tenho que orar por todos que me maltratam e me perseguem, para que eu possa ser chamada filha de Deus. Amém? Então nós fomos perdoados de uma dívida que ninguém poderia pagar por nós. E nós devemos ser os primeiros a vir a perdoar quando alguém está em dívida conosco. Vocês já prestaram atenção no Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso comigo? Vamos? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, aonde? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso é o pão espiritual e o pão natural. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês já pararam para pensar que é uma condicional? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoei a quem me tem ofendido. Então preste atenção, o Senhor me perdoa na medida daquele que eu já perdoei. Você está dizendo para Deus o seguinte: você só vai me perdoar na medida que eu perdoei quem me fez ofensa. Mas se você não perdoou, como é que fica? Vocês estão entendendo a seriedade dessa palavra? Você está falando assim, ó: perdoa as minhas ofensas, Pai, como eu já perdoei, ao verbo, assim como eu perdoei quem me devia. É assim na minha vida e na tua, irmã? E aí depois disso vem o quê? E não nos deixeis cair em... Então quer dizer que Jesus sabia que o diabo não ia dar mole para nós. Então desculpa, o crente não tem para dar não. Porque ele nos deu uma oração dizendo o seguinte: Pai, não nos permita ser tentado, mas Senhor, me livra desse mal. Jesus já mastigou tudinho para a gente. Mas agora depende do meu perdão, o meu segundo acerto, minha segunda prestação de conta, que o Senhor vai ter com todos nós. Eu não fui de bobo. A primeira ele pagou tudo que a gente tinha e ó, lançou lá do esquecimento. Mas se eu não cumprir o que ele manda eu cumprir, perdoar todos aqueles que me ofendem, todos aqueles que eu encontro pelo meu caminho e que levantam uma dívida comigo, no dia da segunda prestação de contas, se eu não fiz o que a palavra diz, mas eu fiz igual o servo mau fez, foi perdoado, mas assim que ele recebeu o perdão, ele cobrou e ainda lançou na cadeia o devedor dele. No dia da segunda prestação, você vai pagar o que você tem feito desde o dia que você encontrou com Jesus e aquilo que foi lançado no fogo do inferno lá no abismo do esquecimento. Porque você não manteve a aliança que Jesus fez contigo. Você mesmo rejeitou o perdão que Ele te deu. Vocês estão entendendo que é com a minha própria mão é que eu procuro a minha maldição? Jesus nos ensina tudo direitinho que a gente tem que fazer. É fácil?
Não. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Por isso que nós hoje somos templo do Espírito Santo. Porque aquilo é o que eu não posso, o Espírito Santo pode. E Ele está em mim. E aquilo que eu não posso, Ele pode. O que eu preciso fazer? Só permitir que Ele trabalhe em mim e em você. E gera em mim e em você o que a gente não tem: o poder de perdoar. A gente é rancoroso. O ser humano por si só é rancoroso. A gente age igualzinho esse servo aqui, ó, que foi perdoado de uma dívida impagável, mas o coração dele, na hora que ele se rendeu ao Senhor suplicando, não era um coração de carne, era um coração de pedra. Que na hora que ele saiu da presença daquele rei, a primeira coisa que ele fez, ele encontrou com alguém que devia ele. E ele não se moveu de compaixão quando esse servo falou as mesmas palavras que ele tinha dito ao rei. Ao contrário, ele foi para cima dele, pegou no pescoço do cabra e ó, me paga. Eu não tenho paciência comigo para que eu possa trabalhar e te pagar. Ele foi, denunciou o cara, prendeu ele. Como é que você vai conseguir pagar alguma dívida dentro da cadeia? Aqui ele fez nem parecido com o que era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era assim: com ferro fere, com ferro será ferido. Ele foi perdoado e ele não perdoou. E você, crente? Não vou alongar muito não, porque a palavra por si só já falou tudo que tinha que falar. Agora baixa a tua cabeça aí e pensa: como vão as suas contas? Como vão as suas dívidas? Você ainda está devendo perdão para alguém? Você verdadeiramente tem usado de compaixão e misericórdia com seus devedores? Ou você tem cobrado alto? Tem endurecido o teu coração? Pai de amor, Pai de bondade, diante de Ti estamos, Senhor, para Te pedir perdão pelo que nós temos feito com os nossos devedores até então, Pai. O nosso tratamento endurecido, a nossa falta de piedade, misericórdia, compaixão, a nossa falta de paciência, por termos irado, por estarmos retendo perdão. Nesta noite, Pai, eu te peço que o Senhor entra lá no nosso íntimo, onde está toda a resistência em nós, e quebra essa resistência, Senhor. Aonde estamos atados a correntes do mal, da má índole, da velha criatura que éramos, e ainda resistimos pela iniquidade que ainda carregamos, a iniquidade daqueles pecados de estimação. A gente está tão acostumado a pecar que nem percebe mais, e já perdeu a sensibilidade para o arrependimento. Vá, Senhor, nessas áreas. Eu não tenho poder, nós não temos o poder, mas Tu tens, Jesus, de quebrar todas as correntes, de quebrar e anular e cancelar toda a resistência que é em nós, de recebermos o Teu amor, andarmos no Teu amor, recebermos o Teu perdão e caminharmos no Teu perdão. Mas gera em nós um coração segundo o Teu, um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração cheio de bondade, que assim como o Senhor nos alcançou com Tua graça e misericórdia, nos perdoando,
assim nós possamos também alcançar os nossos irmãos devedores com a mesma graça e com o mesmo perdão. Nos faça, Jesus, verdadeiramente suas testemunhas. Nos lava no teu sangue. Nos santifica no teu sangue. E que nós possamos nos atentar e valorizar o pagamento da dívida que tínhamos contigo, Pai. Nós jamais poderíamos nos redimir. Nós jamais poderíamos pagar pelas nossas dívidas. Mas Tu permitiste, Pai, que Jesus viesse e nos substituísse naquela cruz e pagasse no nosso lugar por todas as nossas dívidas. Dá-nos um coração grato, Jesus. Dá-nos um coração grato, Pai. Um coração completamente rendido em adoração a Ti. Para que nós, a partir de hoje, Senhor, possamos ter uma vida diferente contigo. Tudo aquilo que nós não estávamos vivendo até esse momento, até a revelação desta palavra, que a partir de agora, essa palavra venha pesar na minha consciência e na consciência dos meus irmãos. Que esta palavra venha ser lembrada no momento de nossas decisões, de nossas atitudes, para que verdadeiramente tenhamos parte contigo, Senhor. Que assim se faça, no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu bendigo cada um que aqui está. Benditos sejam nas suas escolhas, benditos sejam nas suas decisões, benditos sejam nas suas atitudes, benditos sejam por onde forem e tudo que fizerem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Foi, meus amados, aprendemos mais uma porção das coisas do Senhor Jesus que Ele quer que a gente façamos. Amém? Como eu estava falando para a minha bênção, né, que veio nos visitar hoje, eu creio que vai estar aqui para a honra e glória do Senhor junto conosco. A gente estamos pensando que a gente estava fazendo o culto dia de sábado, um culto para os jovens, e no domingo o culto da família, na quarta-feira o culto de libertação. Mas como a partir de agora, dia 5, né, de junho, a gente vai estar entrando com um discipulado, que ela vai estar vindo dar toda quinta-feira de 7h30 da noite às 9. Amém. Então, para não ficar muito assim, pesado para os irmãos e até mesmo para a gente, porque muita gente trabalha, a gente vai ficar com o culto só aos domingos, aí na quarta, na quinta-feira o discipulado, e a gente está pensando, e a gente vai estar orando, para a gente lembrar, como você falou, o grupo de oração no sábado, amém? Então a gente vai estar falando para a igreja, tudo indica que a gente ainda vai ficar próximo sábado e talvez no outro sábado, ainda com culto no sábado. Só para estar avisando, que aí os irmãos já vão começar a saber que só vai ficar só no domingo, até a gente ficar com esse discipulado, né? Que vai ser vai ter culto na quarta, na quinta e no domingo. E no sábado a gente fica com um ciclo de oração, porque aí verdadeiramente vem só aqueles que estão precisando orar, né? Pagar um preço para que Deus faça